Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, o Kybalion. Esse é o quinto vídeo de uma série de 7. E se você está chegando agora e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é interessante que você assista e que seja na ordem que eles foram sendo publicados, para que você possa compreender toda a mensagem que eu estou passando por aqui. Os vídeos estão aqui na legenda, na descrição aqui desse, e você pode ver um por um. E qual é a ideia aqui? É você se aproximar e aplicar a lei da atração na prática. Para quem estuda a lei da atração na prática, é um princípio que a gente atrai tudo para nossas vidas. Isso que hoje eu gosto ou o que eu não gosto, eu sou responsável por ter atraído para minha vida. Então, eu me responsabilizo pelo que eu atraí, e responsabilidade é totalmente diferente de culpa. Então, tendo responsabilidade, eu também consigo me apropriar dos meus sentimentos, emoções, sensações e pensamentos, para a partir de hoje escolher transformar a minha realidade futura. Então, compreender as 7 leis do universo vai ajudar a você criar a sua assinatura vibracional com o universo. Então vamos entender um pouco melhor essa lei do ritmo que eu vou falar hoje. Antes de seguir, já deixa aqui a sua curtida, e depois do vídeo, se você ficar com alguma dúvida ou quiser compartilhar algum sentimento, eu vou adorar saber. O processo rítmico opera entre os dois polos de todas as coisas. No vídeo anterior a esse, eu falei sobre o princípio da polaridade. E daí, para ilustrar esse princípio do ritmo, a gente pode falar sobre uma fase inicial de relacionamento amoroso. Então, um casal nessa fase inicial de relacionamento afetivo amoroso possui comportamento explosivo, pode demonstrar um monte de paixão e esses rompantes de amor um para o outro, chega até mesmo a algumas vezes ter comportamentos extremos e fica um pouco caricato. Essa grande euforia inicial, com o tempo e o desgaste de um casamento mal cuidado, pode tornar com cenas de agressão ou rejeição de igual intensidade quando a gente compara o início do relacionamento. Dificilmente a gente observa que um casal que tenha sido muito sereno e sóbrio na fase de contato inicial, depois chegue a uma violência psicológica ou até física. A serenidade é uma característica bem interessante que dificilmente vai se desviar do centro. As coisas se compensam numa proporção equivalente e elas seguem uma lei matemática da natureza. O que a gente pode falar e o que eu entendo desse princípio do ritmo? Se a gente entendeu que todas as coisas que observamos existem em dois polos, tudo tem o seu polo oposto. O polo oposto do amor é o ódio, o do medo é a coragem. Como a gente faz para compensar e se equilibrar entre esses dois extremos? Porque tanto mais eu tensiono para um lado, muito mais é a probabilidade de eu tensionar para o outro também, quando eu aplico esses princípios e leis universais para as minhas emoções e sentimentos. Para eu não ficar variando tanto de um lado a outro, tanta alegria pode trazer depois bastante tristeza. O princípio de ritmo ele mostra que a vida é cíclica e não é linear. Quando eu aplico isso a parâmetros como sucesso, por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma fase enorme de sucesso, ela também vai viver a fase da decadência desse sucesso. O princípio do ritmo vem para mostrar que tudo é cíclico. A natureza é cíclica, tudo tem o nascimento,
o desenvolvimento e a morte, assim como as fases da nossa vida também. Quando eu quero entender melhor para não ficar oscilando tanto de um lado para outro, eu compreender que tanto mais eu me neutralize, eu me aproxime de um ponto de equilíbrio, melhor será para mim. E assim eu não me identifico com tanta facilidade com cada um desses extremos de um sentimento, como por exemplo, amor e ódio. Então, tanto mais eu me desidentifique desses rompantes, como por exemplo, início de relacionamento, calma, que a paixão muitas vezes, e a maioria das vezes, vai deixar você cega e cego para tudo que já reverbera na realidade. Então, traz esse sentimento mais para um centro, para um ponderamento, para uma serenidade, porque assim, paixões, como nesse exemplo, tendem a idealizações, os ideais, o que eu imagino que é o outro e não o que corresponde à realidade. Quando eu começo a praticar o equilíbrio para me manter exatamente no centro, mais centramento, eu vou ter maiores perspectivas de uma realidade, eu vou conseguir me aproximar mais de sentimentos verdadeiros através da construção. E a tendência disso é quanto maior uma idealização, mais próximo dessas paixões e maior é a probabilidade também de se frustrar. O que acontece, por exemplo, em relacionamentos que correspondem à dependência emocional. Então, sempre em início de relacionamento, a gente observa o quê? Essa euforia, essa grande tendência à paixão, então esse endeusamento do outro e essa sedução toda. Então, calma. A gente saber que a nossa mente tende a se fixar nas polaridades já é de uma grande ajuda, porque eu posso escolher também passar a viver através da observação, me questionando mais. E isso vem com o tempo, com o aprendizado. Saber que nesse exemplo dos relacionamentos afetivos amorosos, então, relacionamentos codependentes emocionalmente, o que significa? Eu dependo do outro para validar minhas emoções e sentimentos, eu dependo do outro para ter essas manifestações, esses rompantes grandiosos de paixão e amor. Se eu não tenho isso, de igual maneira, quando eu tenho e fico muito feliz, eu vou para o lado oposto e posso sentir muita tristeza e ódio do outro também por não estar me validando de acordo com a minha expectativa. Quando você decide se desidentificar com o sofrimento, normalmente eu, como terapeuta, vou observar as pessoas e vou atendê-las, prestar meu serviço, porque elas chegam até a mim normalmente por uma questão de sofrimento. Então, nesse exemplo, eu escolhi falar dos relacionamentos amorosos e afetivos porque chega bastante em consultório justamente naquela fase onde a pessoa começa a observar o incômodo da vida por conta de relacionamento. Então, é sempre a observação através do outro, porque o outro me maltrata. Eu me sinto muito triste por conta do tratamento que ele me dá, mas espera lá. Se a gente está aqui estudando as 7 leis do universo e a gente escolhe aplicar todos esses princípios para ajudar a gente a atrair mais coisas boas para as nossas vidas, uma das verdades que eu estou observando é que tudo começa a partir de mim. O outro vai se manifestar e eu vou sentir através do outro, quando assim eu passo a responsabilidade para o outro de regular o meu sentimento. Quando a gente estuda as leis do universo, a gente tem a oportunidade de se apropriar das nossas emoções, sensações e sentimentos. Isso diz respeito somente a nós. Como é que a gente vai aplicar então a lei do ritmo na vida prática, nesse exemplo que eu dei sobre relacionamento afetivo amoroso? Eu vou escolher
através do meu amadurecimento emocional, através das minhas vivências, através dos meus relacionamentos anteriores e das minhas referências pessoais, a observar como é que eu enxergo o outro e como eu percebo que eu me manifesto com a figura do outro. Saindo um pouco dos ideais das paixões ou de como o outro tem que ser, como o outro tem que me tratar, o que o outro tem que falar para eu me sentir e para me validar daquilo que eu mesma sinto e penso. Tanto mais eu vou para um centramento, para uma linha de equilíbrio, para um ponderamento, melhor eu trabalho essas questões das idealizações. Então, se eu saio desse campo das idealizações que me leva para viver essas grandes paixões, esses grandes rompantes amorosos, eu coloco o outro num pedestal, tanto mais eu saio desse ciclo pendular, dessa verdade que tudo que reverbera muito para um lado também vai reverberar muito para o outro. Qual é o outro lado do amor? É o ódio. O ódio vai chegar através das minhas grandes frustrações. Um grande ideal também eu vivencio uma grande frustração. Quanto mais eu me equilibro, mais eu me pondero, mais eu me puxo para a realidade, eu enxergo as qualidades do outro, eu enxergo também aquilo que eu considero defeito, lembrando que não existe verdade absoluta. E a gente volta para a aula anterior. A lei da polaridade está extremamente linkada e conectada à lei do ritmo. Se não existem verdades absolutas, eu vou para outro pensamento também. Tudo está de acordo com o meu julgamento, através da minha ótica. E aí eu vou me regulando. Como eu quero ser tratada? O que eu gosto? Como eu sinto? Como eu prefiro um tipo de relacionamento? Essa pessoa que eu estou, existe oportunidade para a gente conversar? A gente pode, através das nossas diferenças, ir trabalhando a construção de um relacionamento? E aí, saindo também das idealizações da palavra amor. Então, a palavra amor, normalmente, quando a gente vai procurar em dicionário, elas estão muito atreladas a essa construção romântica, baseada num amor romântico que, de maneira alguma, é o que a gente vivencia na realidade. Então, amor muito está pautado também a cuidado, a essa manutenção através dos diálogos, a validação ao entendimento do que o outro está sentindo, prestando atenção no que eu estou sentindo, nas conversas. Então, tudo isso leva a sentimentos que aqui na lei do ritmo me atrelam a um centramento. Eu saí dos ideais, das construções idealizadas, ir mais para uma realidade, um centramento, para não vivenciar o outro lado, que nesse caso é o ódio. Então, tanto mais eu aplicar essa lei do ritmo, que é não ficar à mercê de nenhuma dessas duas polaridades, não me identificando com nenhum dos lados dos polos que são opostos de uma mesma coisa, amor e ódio são opostos de uma mesma coisa. Melhor para mim, mais centrada eu fico, mais oportunidade eu tenho de aprender através das minhas vivências. Nessa vida, a gente tá para evoluir, se assim a gente escolher. Então, é uma escola. E muitas vezes a gente escuta falar, esse tipo de coisa deveria ensinar na escola. Ensina na escola da vida. Então, através da observação, através dos seus questionamentos, através das suas percepções, você aprende. Tanto mais você escolhe sair de uma vida robotizada, aonde é assim porque é assim, tanto mais você decidir se questionar e decidir questionar todos os padrões que você observa fora, melhor para você. Porque assim você tem mais probabilidade de se centrar através do princípio do ritmo e não ficar reverberando tanto essas polaridades. O princípio do ritmo também, lembrando que é aquele que vem dizer que tudo tem um início, meio e um fim. Nascimento, o desenvolvimento e a morte para todas as coisas. Para a natureza, para
nosso corpo, para nossa materialidade, para todos os estados, para todas as coisas. O princípio do ritmo também a gente pode entender como aquilo que ajuda a gente a compreender que leis, o universo possui leis. Se não existir essas leis, o universo seria um grande caos, não existiria uma ordem, nada perduraria. E uma dessas leis é a do ritmo, tudo tem início, meio e fim. Eu posso aplicar isso à minha vida quando eu quero mudar uma fase, quando eu quero sair de um ciclo repetitivo. Eu aplico essa lei para me desapegar daquelas coisas que já não me servem mais. E daí, a partir dessa consciência, eu me coloco em um outro patamar, eu elevo a minha escala de consciência através de práticas, através de um entendimento que é matemático, e a gente vai ver isso na próxima aula sobre causalidade, que é se eu sigo fazendo igual, eu terei resultados iguais. Eu nunca vou ter resultados diferentes a partir da minha prática igual de todas as mesmas coisas. Isso para relacionamento afetivo, o exemplo que eu escolhi aqui para falar sobre o princípio de ritmo funciona assim. Perceba qual é o seu padrão de se relacionar com o outro. Você coloca o outro num pedestal? Você é dependente da validação do outro para se sentir bem? E então, se você respondeu sim para alguma dessas, saiba que a tendência de você ficar oscilando nesse pêndulo da polaridade é muito alta, porque a sua tendência é sempre colocando o outro em um pedestal e dependendo dele para te dizer e para te validar o quanto você é boa ou bons para ele, ou quanto você é incrível, maravilhosa ou maravilhoso para ele ou para ela, vai fazer você muito claramente tensionar para o outro polo, que é o do ódio, quando o outro não fizer isso, ou quando não atender uma expectativa sua, um ideal seu. Então, tanto mais você se centra em si mesmo, quanto mais você está conectado à sua essência divina, mais fluidez você tem para a vida. E, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilha com quem for de interesse, deixa o seu like aqui também e coloca comentários. Eu vou gostar muito de receber todos. Um grande beijo no coração de vocês e até uma próxima.